Enquanto os irmãos estão terminando aí a sua oração, vocês podem orar tranquilo que nós vamos esperar. Eu peço aos irmãos que já terminaram, abra a sua Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler apenas um versículo, tá bom? Vamos ler o verso 6. Todos encontraram? Amém? Diz assim o verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar? Ó Pai bondoso, muito obrigado, meu Deus, pelas muitas bênçãos, Pai, derramadas em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por ver a maneira tão maravilhosa como o Senhor tem cuidado dos teus servos, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pelas orações respondidas, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite e juntos clamarmos ao Senhor, ó Pai, pelas nossas necessidades, pela necessidade de irmãos, ó Pai, pelas necessidades da igreja e também por necessidade de amigos, Pai. Ó Deus Santo, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem ouvido e o Senhor tem respondido de acordo com tua vontade, o querer do Senhor. Pai Santo, ó Deus, nós lhe rogamos pela tua palavra, Senhor. Palavra essa que nós cremos que é viva, que é eficaz, meu Deus, e que traz transformação, mudança às nossas vidas, que nos dá esperança, que nos ajuda a compreender a tua vontade e o teu querer. Pai bondoso, eu quero lhe rogar, Senhor, que através do teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor fale conosco nessa noite. Dá-me discernimento, sabedoria, Pai, para passar para o teu povo, ó Deus, aquilo que tu colocaste no meu coração. É o que eu lhe rogo, eu lhe suplico no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Certo, vamos lá, irmãos. Quarta-feira passada, o irmão Rubiano citou essa questão aí do eu sou. E eu fui para casa pensando nisso. Eu fui para casa pensando nessa questão do Senhor Jesus dizendo eu sou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui então pesquisar. E é interessante, irmãos, porque nesse livro de João, no Evangelho de João, essa expressão eu sou e Jesus se referindo a ele mesmo, aparece pelo menos 7 vezes. 7 vezes você vai encontrar essa expressão no Evangelho de João. Você vai encontrar no capítulo 6, verso 48. Você vai encontrar no capítulo 8, verso 12. Depois no capítulo 10, você vai encontrar no versículo 9 e no versículo 11. Depois no capítulo 11, você vai encontrar no verso 25. E depois no capítulo 14, no verso 6, você encontra essa expressão. E aí então, no verso 15, o verso 1, você vai encontrar essa expressão também, ele dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então, em vários lugares você vai encontrar Jesus dizendo essa expressão, ele dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Você vai encontrar Jesus dizendo que ele confirmando que ele é exatamente aquilo que está sendo dito no texto. E isso me chamou a atenção. Então, nós vamos começar a estudar um pouco aí sobre essa expressão, eu sou. Nós vamos começar hoje no capítulo aí 14 de João, mas depois nós vamos voltar lá, né, para o capítulo 8, e nós vamos estudar o que está lá no capítulo 8. Então, nós vamos estudar aí uma série de mensagens falando sobre esse tema, eu sou, Jesus se referindo a ele mesmo. Então, irmãos, é importante aí esse capítulo de João 14, essa expressão que Jesus está usando, por que Jesus usa aí essa expressão. Jesus ele está dizendo aos seus discípulos, ele está dizendo aos seus servos que ele iria para a casa do Pai, coisa que eles não compreenderam a princípio, coisa que de momento eles ficaram sem entender. Irmãos, enquanto Jesus estava confortando seus discípulos,
acerca da sua partida iminente, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, os discípulos ouviram que Jesus estava partindo, que Jesus estava indo embora. Os discípulos ficaram, irmãos, tristes, eles ficaram preocupados, eles ficaram perplexos com aquela informação de que Jesus estava indo embora. E eles não sabiam para onde Jesus estava indo. E o interessante, irmão, que isso impactou eles de tal maneira que eles ficaram espantados. Por quê? Pensa comigo, os discípulos, eles estão andando com Jesus há quase 3 anos. E em todo lugar que Jesus foi, eles estiveram junto com Jesus. Ou seja, não houve durante esses 3 anos separação nenhuma. Em todos os lugares que Jesus foi, eles estavam junto com Jesus. Jesus ia para o monte, eles estavam com Jesus no monte. Jesus ia para a beira do mar, eles estavam com Jesus na beira do mar. Jesus ia para o templo, eles estavam com Jesus no templo. Então, quer dizer, em todo lugar os discípulos estavam junto com Jesus. Mas agora nessa trajetória, nessa caminhada, Jesus diz para eles assim: olha, eu estou indo para um lugar e vocês não podem ir comigo. Eles ficaram sem entender, eles ficaram sem compreender, eles ficaram espantados, eles ficaram assustados. Sabe por quê, meu irmão? Porque a ideia, a princípio, eles entenderam como se fosse um abandono, como se Jesus estivesse abandonando eles, como se Jesus estivesse deixando eles. Eles ficaram assustados com aquilo ali. Ah, pastor, mas eles eram muito bobos. Meu irmão, pensa comigo uma coisa. Se você está andando com uma pessoa ao seu lado há um bom tempo, e de repente aquela pessoa diz para você: ó, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir comigo. Você já pensou a tristeza? Porque isso soa como separação. Isso soa como você não vai ver a pessoa mais. E eles ficaram espantados, eles ficaram assustados com essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz para eles, irmãos, que não se preocupassem, confortando o coração deles, acalmando o coração deles. Se você pegar o versículo 1, Jesus vai dizer exatamente isso. Aí Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, fiquem tranquilos, fique calmo. Eu estou indo para a casa do meu pai. Mas eles não estavam entendendo muito bem isso. Eles não estavam compreendendo muito bem isso, por isso eles ficaram assustados. Mas Jesus está aqui, irmãos, acalmando o coração dos seus discípulos. Então quero voltar aqui. Jesus diz para eles não se preocuparem, porque estava indo para a casa do Pai. E aquela separação não seria definitiva. Sua partida era necessária para que, em breve, eles também pudessem estar com o Pai, juntamente com eles. Era algo momentâneo, era algo só por um tempo. Por isso que Jesus está dizendo, após, irmãos, dizer que haveria lugar na casa do Pai para eles também, Jesus disse que eles conheciam o caminho. E aí Tomé diz assim: que negócio é esse, rapaz? Não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos nem como chegar lá, e o Senhor está dizendo que nós sabemos o caminho? Que negócio que é esse? Nós não sabemos, nós não entendemos. E dá a entender, irmãos, que realmente, a princípio, os discípulos ficaram meio que perdidos, meio sem entender como que eles chegariam, como que eles conheciam o caminho. Eles ficaram sem entender essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem que Tomé, ele disse o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Essa foi a pergunta final de Tomé. Não sabemos para onde o Senhor vai, não conhecemos, como podemos saber o caminho? Então veja bem, irmão, Jesus respondeu a pergunta de Tomé de forma bastante clara e direta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sabe o que ele está dizendo a Tomé? Como que vocês não sabem quem é o caminho? O caminho sou eu. Eu já disse isso para vocês. Eu já mostrei isso para vocês.
Ou seja, não tem uma outra maneira, um outro meio de chegar ao Pai, se não for por mim. Ele está deixando bem claro que Ele é o caminho que Ele está apontando para os seus discípulos. Então, irmãos, primeiramente aí, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é três coisas aí nesse texto. Primeiro, Jesus diz, eu sou o caminho. Irmão, Jesus é a única via de acesso ao Pai. Jesus é o único caminho que pode levar ao Pai. Não existe outro caminho. Embora o mundo aí fora diz, irmãos, que há vários caminhos que nos levam a Deus. Jesus diz que não. Jesus diz que Ele é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira de chegar ao Pai, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. E talvez a sua pergunta, talvez você que está me ouvindo, diz assim, pastor, por que não existe um outro caminho para se chegar a Deus? Veja bem o que Jesus está dizendo. Ele é bem claro, irmãos. Se você observar o final desse versículo, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ele vai dizer, ninguém vem ao Pai. Olha, a expressão, ela é muito clara. Ele não diz, vai ao Pai. Ele diz, vem. Ele está dizendo que Ele é o Pai. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Deus em forma de homem. Ele é o Deus que deixou o seu trono na glória e veio habitar entre nós. Ele está dizendo, eu sou o próprio Deus encarnado. Então, ele não usa a expressão, vai ao Pai. Ele diz, vem. Ele está dizendo, eu sou o próprio Deus. Eu sou a própria pessoa, eu sou a própria divindade encarnada em forma de homem. E é isso que ele está dizendo a Tomé e dizendo aos outros, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a própria expressão do Pai. Eu sou o Pai encarnado, não existe outro. Ele está deixando isso bem claro, irmãos. Sua exclusividade quanto a este propósito é indiscutível, ou seja, ele está deixando claro que essa situação que está sendo tratada, ela é indiscutível, Ele é o Pai e acabou. Não tem como se discutir isso. Ele deixa bem claro essa questão dele ser o Pai, irmãos. Existe um único caminho para a casa do Pai, e o seu nome é Jesus Cristo, amém? Existe um único caminho, e ele diz, eu sou esse caminho. Não tem outro. A palavra do Senhor nos diz que não existe um outro mediador entre Deus e os homens, mas só existe Jesus Cristo. Não tem outro. É Ele que abre as portas, é Ele que nos mostra o caminho, que nos dá acesso ao Pai. Ele é, irmãos, o exclusivo caminho, porque somente Ele é a palavra encarnada. Não existe outra palavra encarnada. A única palavra encarnada, o único verbo encarnado é o Senhor Jesus Cristo. E o próprio João, ele vai dizer isso no começo do seu livro, capítulo 1. Ele vai dizer que Jesus é o verbo. Veja bem, capítulo 1 de João. Ele vai deixar bem claro isso. Veja bem, capítulo 1, verso 1, ele diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Era Deus. Mas ele vai deixar claro, irmãos, que esse verbo, se referindo à pessoa de Cristo, ele veio habitar entre nós, ele habitou entre nós, ele viveu com nós. Ou seja, o Deus encarnado em forma de homem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele está se referindo claramente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, irmãos, não tem outro meio de mostrar-se ao ser humano, ou de se manifestar ao ser humano, a não ser por sua palavra. É o verbo encarnado, é Cristo. Por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Se vocês conhecem a mim, vocês conhecem o Pai. Ele está dizendo, eu sou a própria expressão do Pai. Eu sou a própria figura encarnada, sou eu, não tem outro. Não existe outro. Irmãos, isso nos mostra o amor tremendo de Deus para com as nossas vidas, ao ponto dele deixar o seu trono de glória e vir habitar entre nós. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário.
É o Deus santo, é o Deus incorruptível, que Ele vem e Ele assume essa forma humana, miserável. Por amor a mim e por amor a você, Ele faz isso. Então é o Verbo que se encarna. Irmãos, Jesus, Ele é o único, né, caminho para se chegar ao Pai. Mas, irmãos, Jesus é a única via de acesso ao céu. Não existe outra via. Não existe outro caminho de acesso para se chegar ao céu. Não existe outra maneira que possa me levar ao céu, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois a palavra do Senhor diz que nenhum outro nome é pelo qual podemos ser salvos. É somente pelo Senhor Jesus Cristo. Sem conhecer, irmãos, o caminho certo, não se chega ao céu. Sem conhecer o caminho certo, você não chega a lugar algum. Chega? Você não chega. Ah, eu vou na casa de fulano, mas e o caminho? Eu não sei. Como que você vai? Se você não sabe, certamente vai se perder. Certamente não vai chegar lá. Essa é a verdade. Sem conhecer, irmão, o endereço, não se chega ao céu. Não tem como chegar ao céu. Sei o endereço certo. E quem é o endereço certo? A palavra do Senhor nos diz que o endereço certo está em Jesus Cristo, não está em outro lugar, irmão. Sem conhecer a Jesus, é impossível alguém chegar ao céu. Por quê? Porque só Jesus nos dá acesso ao céu. Porque só Jesus nos liga ao Pai, nos religa ao Pai. Não tem outro caminho. Terceira coisa, irmãos, Jesus é a única via de acesso à paz com Deus. Ninguém pode alcançar paz com Deus. Ninguém pode alcançar reconciliação com Deus, a não ser por Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou o Verbo encarnado, eu sou o próprio Deus. Não tem como você se reconciliar com o Pai sem se reconciliar comigo. Não tem como isso acontecer, é impossível. Então veja bem, irmão, só Jesus pode reconciliar o homem com Deus, e nós encontramos isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler lá, rapidamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Todos encontraram? Verso 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Mas ele diz que isso é proveniente de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem outra maneira de se reconciliar com Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ele diz, tudo isso é proveniente de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira disso acontecer. Irmão, somente Jesus pode justificar o homem, pode tornar o homem justo diante de Deus. É somente o sacrifício de Cristo, é somente o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Não tem outra maneira. Romanos diz isso. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer isso, que não tem outra maneira. Todos encontraram? Diz assim, verso 1 aí de Romanos 5, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que tendo sido justificado, ou seja, o preço tendo sido pago, não é verdade? A dívida tendo sido paga, ele diz, você foi justificado. E aí então você agora tem paz com Deus. Por causa de quem? Ele diz, por causa de Jesus Cristo. Por causa daquele que é o caminho. Por causa daquele que pode dar acesso ao céu. Por causa do sacrifício que ele fez. Você volta então a ter paz com Deus. Irmão, somente Jesus pode regenerar o homem. Ou pode dar nova vida ao homem. Somente Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos, antes de Cristo, nós estávamos mortos. E a palavra ali, morto, significa separado. Separado de quem? Separado de Deus, distante de Deus. Mas em Cristo nós agora alcançamos nova vida.
Ou seja, a gente é regenerado, tem nova vida, passamos a ter vida espiritual. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, irmãos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou, ou talvez na sua esteja, nos regenerou, de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, por Jesus Cristo, Ele nos deu nova vida. Por Jesus Cristo, Ele nos fez nova criatura. Em Jesus Cristo, Ele nos torna filho de Deus. É em Jesus Cristo. Então, irmão, Jesus é o caminho, o único caminho. Não há outro caminho que possa nos levar a Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, irmãos, Jesus também diz, Ele diz primeiramente, eu sou o caminho, mas Ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, Ele está dizendo que Ele é a verdade absoluta. Jesus não é apenas o caminho para a casa do Pai, Ele é a verdade de Deus, sua plena revelação, a plenitude da divindade, a imagem do Deus invisível. É Ele que mostra, é Ele que revela a verdade, é Ele que aponta para a verdade, porque somente, irmão, aquele que tem acesso à verdade vai conhecer o caminho certo. Porque é a verdade que nos mostra o caminho certo, mas a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo, Ele é a verdade, assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra do Senhor diz isso, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito embora tem pessoas que digam que Jesus é um Deus menorzinho, né? Eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia, esse pensamento. Porque a Bíblia deixa bem claro que Ele é o Deus verdadeiro. E Ele é a vida eterna, ou seja, a vida eterna está nele, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade que nos garante a vida eterna. 1 de João, capítulo 5, verso 20. Está aí do lado de Pedro. Se você não tirou, de Pedro está aí pertinho aí. 1 de João, capítulo 5, verso 20. Diz assim: acharam? Diz assim, verso 20: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, veja bem o que a palavra do Senhor deixa bem claro, que Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, irmãos, que se nós conhecermos a verdade ela nos liberta. Ela nos liberta da escravidão do pecado, ela nos liberta do vício, ela nos liberta de uma vida de escravidão, nos liberta de tudo isso, nos liberta das mazelas dessa vida. E quando você lê lá em João 8, verso 32, ele vai dizer isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas preste atenção que Jesus, ele não vai parar aí. Ele vai explicar quem é a verdade, ele vai apontar para quem é a verdade. Ele vai dizer o seguinte, no verso 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele diz que Jesus é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, e graças a Deus, porque essa verdade nos alcançou, porque essa verdade mudou nossa vida, essa verdade transformou a nossa vida. Jesus, irmãos, é a verdade que nos revela o Pai, é a verdade que nos mostra o Pai. O livro que nós começamos lendo de João capítulo 14, você vai ver que o próprio Jesus vai dizer que Ele revela o Pai, que Ele mostra o Pai, que no Filho o Pai se manifesta, que no Filho o Pai se revela.
Preste atenção aí. João 14, versos 7 ao 9, diz assim, ó: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja bem a resposta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Veja bem o que ele diz a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque o próprio Filho, ele é a revelação plena do Pai, meu irmão. Ele é o verbo que se encarnou, ele é o Deus que se fez homem e que habitou entre nós. Então Jesus está dizendo: como que você está pedindo para mim te mostrar o Pai, se você está diante do Pai? Como que é isso? Então veja bem, irmãos, ele é a verdade encarnada. Jesus, ele é a verdade que nos dá vida espiritual. Se nós prestarmos atenção, ele fala sobre isso no versículo 17, aí mesmo desse capítulo 14 de João. Verso 17, ele diz assim, ó: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ele está falando do que aí? Do Espírito Santo. Ele está dizendo que ele subiria ao céu e que o Espírito Santo desceria, que o Espírito Santo habitaria na vida dos discípulos. Ele está dizendo: vocês conhecem o Espírito da verdade, porque ele habita em vocês, ele está com vocês. E graças a Deus, irmãos, que nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo que nos mostra a vontade do Senhor, o querer do Senhor, que nos assegura que Jesus é o caminho, que nos assegura que Jesus é a verdade, mas que também nos assegura que Jesus é a vida. Essa é a terceira coisa que Jesus disse aí: eu sou a vida. E fora de Jesus, irmãos, não há vida, não há vida eterna fora de Jesus. É isso que ele está dizendo, ele é a vida. Ele é a vida eterna, ele é a vida plena, não existe vida fora do Senhor. Você pode estar dizendo: pastor, mas o incrédulo lá fora, ele tem vida? Sim, ele tem vida física, mas ele não tem vida espiritual, ele não tem vida com Deus, ele não tem comunhão com Deus. Ele está vivendo uma vida longe de Deus, distante de Deus, mas para ter vida plena, vida em comunhão com Deus, ele precisa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a vida plena, porque Jesus Cristo é a vida eterna. Então só em Jesus Cristo nós podemos ter vida eterna. Jesus, ele deixa bem claro isso, que sem ele é impossível ter vida plena, ter vida eterna. Lembra, meu irmão, que Jesus vai dizer lá em João 11, verso 25 e 26, João 11, verso 25 e verso 26. Veja bem o que ele vai dizer. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Ele está dizendo, é vida eterna. Ou seja, o homem pode, irmãos, tirar a vida física. A gente pode envelhecer e morrer fisicamente, mas ele diz espiritualmente não. Espiritualmente nós permanecemos vivos, espiritualmente nós estamos com o Senhor, porque ele está dizendo aqui que um dia também nós vamos ressuscitar, e essa ressurreição vai ser com um corpo glorificado, um corpo transformado, e nós vamos passar a eternidade com o Senhor na glória. Por quê? Porque Jesus nos concede vida e vida em abundância. Amém? Louvado seja Deus por isso, irmão, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, mas porque ele é vida absoluta, reinando em nós e vivendo em nós através do Espírito Santo. Amém? Espero que essa meditação tenha abençoado sua vida nessa noite. Vamos orar? Ó Pai bondoso, Deus soberano, muito obrigado, meu Deus, porque Tu se revela a nós, ó Deus, como o caminho, como a verdade e como a vida plena, a vida eterna com o Pai. Nós Te damos graça, porque o Senhor nos mostrou o caminho que nos conduz as mansões celestiais, porque o Senhor se revelou como a verdade, que abriu a nossa visão, que nos mostrou, ó Deus, o caminho pleno para o Pai. Pai Santo, ó Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado e Teu sustento.
Pai, eu te suplico, leva-nos em paz para os nossos lares como o Senhor nos trouxe. Pai, dá-nos esse restante de semana diante da tua santa e bendita presença, Pai Santo. Nos ajuda a continuarmos firmes, ó Deus, buscando a tua vontade e fazendo o teu querer. É o que eu lhe rogo no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Vamos falar a nossa referência que se encontra lá em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma, sábio é. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite aos irmãos que aqui estão. E uma boa noite aos irmãos que estão conosco através do Facebook aí. Que Deus os abençoe.